Boa noite a todos. Eu sou Samira Mascarenhas, eu sou oncologista clínica na Oncologia Dó aqui em Salvador, na Bahia. A Oncologia Dó aqui em Salvador está presente nos grandes hospitais da cidade, Hospital Aliança, Hospital Cardiopulmonar, Hospital São Rafael e Hospital Aeroporto, além de termos as unidades clínicas. A ideia desse evento é um bate-papo com pacientes e familiares para que a gente possa trazer os nossos especialistas que estão envolvidos a nível nacional e também regional, para conversar um pouquinho a respeito do tratamento do câncer e todos os temas que são de interesse dos pacientes. E hoje eu tenho a honra de ter aqui dois convidados muito especiais, que além de serem grandes inspirações profissionais, são pessoas que têm uma agenda muito intensa e que se disponibilizaram a estar aqui hoje com a gente. Então, a gente tem o Dr. Paulo Hoff, que é um médico oncologista, professor titular da disciplina de Oncologia Clínica do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade da USP, membro do Conselho Diretor do ICESP, titular da Academia Nacional de Medicina. Ele foi presidente de honra da SBOC, da Sociedade Brasileira de Oncologia, e ele é presidente da Oncologia Dó. Então, ele realmente tem mais de 600 médicos sob os seus domínios, nos 9 estados e Distrito Federal, e isso é uma coisa muito... A gente sabe que para ele estar aqui é um esforço muito grande, e a gente agradece muito. Muito obrigada, doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Samira, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E doutora Elisângela Carvalho, que é radio-oncologista, a gente tem o prazer de tê-la aqui em Salvador, ela é coordenadora da radio-oncologia na Rede Dona Regional Bahia, e está aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de como enfrentar o câncer. A ideia é que esses encontros aconteçam com a frequência, a gente vai divulgar antes o tema e as pessoas podem entrar, podem enviar também as perguntas no chat. A gente tem visto um grande crescimento, né, do câncer no mundo. E no Brasil isso não é diferente. A gente espera, o INCA divulgou, agora espera 704 mil novos casos de câncer no Brasil, para o triênio de 23 e 25. As regiões Sul e Sudeste têm o maior destaque, porque elas concentram ali 70%. E o esperado, em termos de epidemiologia, é que a gente tenha um aumento de 42% nos casos no Brasil até 2030. Então, assim, a gente vem realmente convivendo muito com a doença. E a primeira pergunta que eu queria que o doutor Paulo falasse um pouquinho é como é que a gente pode prevenir o câncer? Bom, Samir, primeiro, boa noite a todos, né? A todos que estão nos ouvindo. E chama a atenção, né, Samir, é uma data importante, nós estamos nos aproximando do 4 de fevereiro, que foi escolhido como Dia Mundial do Câncer, justamente porque nós temos visto esse aumento que você mencionou. No Brasil, 700 mil casos por ano e, infelizmente, com uma curva ascendente. E aí, Samira e Elisângela, lembrando também que, enquanto nos Estados Unidos a incidência de câncer continua alta, mas a mortalidade vem caindo ano a ano, nos últimos 20 anos, mais ou menos 2% ao ano, que parece pouco, mas cumulativo acaba sendo uma redução importante na mortalidade pela doença. No Brasil, nós temos uma incidência em ascensão, ou seja, mais casos de câncer, e no todo, infelizmente, a nossa mortalidade ela continua mais ou menos no mesmo patamar. Então, nós temos bastante o que fazer para enfrentar o problema, né? E aí, você me coloca uma pergunta que é aquela pergunta importantíssima e quase impossível de responder, como evitar, né? Eu acho que o primeiro ponto seria que talvez nós devêssemos passar a ideia de que existe a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária é algo que todos nós podemos fazer para reduzir a incidência de câncer. Veja, nós não vamos zerar a incidência de câncer, mas nós podemos reduzir. Então, tem algumas coisas que são óbvias, não fumar. Quase 1/3 das mortes do tabaco. Nós podemos estimular a atividade física. Nós sabemos que poucas coisas reduzem tanto o risco de morte por câncer como a atividade física, que reduz a incidência e, para aquele paciente que já tem o câncer, ajuda no tratamento. Podemos trabalhar com a questão da obesidade, porque, infelizmente, eu lembro que, à medida que o fumo vai caindo, né,
nós estamos vendo menos gente fumando, a obesidade se torna o problema de saúde, um problema de saúde importante de câncer que pode ser modificada, mais importante. Então, a obesidade é relevante. Nós temos a questão do sexo seguro, HIV, o HPV, nós temos a questão da hepatite B, hepatite C, são vírus que, infelizmente, estão associados com uma incidência alta de câncer. Até 10% dos cânceres, ou das mortes por câncer no Brasil, estão associados a tumores que podem ter relação com o vírus. Então, a vacinação dos adolescentes, meninos e meninas, o sexo seguro, né? Evitar a questão dos vírus, isso é importante. E, finalmente, tem toda a questão da poluição, que nós, como um todo, deveríamos trabalhar para tentar reduzir, né? Que eu acho que isso acaba tendo influência importante. E aí, lembrando que, mesmo com tudo isso, ainda haverão casos de câncer, precisamos falar da prevenção secundária, e talvez a gente possa deixar para uma outra pergunta, que é fazer a detecção do câncer antes dele se formar, ou logo que ele tenha se formado, que é quando você tem alta chance de cura, né? Falar da prevenção é de extrema importância, principalmente porque a gente tem visto, né, doutor Paulo, um aumento, apesar da gente ter trabalhado de forma muito intensa em relação ao tabagismo no Brasil de uma forma muito efetiva, mas recentemente a gente tem visto os jovens utilizar outras formas de tabagismo, então sempre importante a gente lembrar que nenhuma forma de tabagismo é segura. E cada vez mais a gente tem visto o recurso midiático para poder estimular esse tipo de fumo. E como você ia falando, eu acho que a gente pode até falar do screening. Mais recentemente, a gente teve vários casos de rastreamento, né? Vários casos de pacientes famosos com diagnóstico de câncer de cólon. Então, assim, as pessoas escutam muito falar como é que faz para prevenir câncer de mama, câncer de próstata, mas é importante a gente falar de câncer de cólon, que a gente tem visto aí cada vez mais jovem. Qual que é a sua recomendação hoje para a população de uma forma geral? Sendo bem objetivo, né, Samira, o câncer de cólon tem uma incidência crescente e, infelizmente, a população com menos de 50 anos é que tem. Atualmente, a recomendação é que, para pessoas que não tenham outros fatores de risco, que a prevenção com o teste de sangue oculto nas fezes anual ou com a colonoscopia a cada 10 anos se inicia aos 45 anos. Para aqueles indivíduos que tenham familiares com câncer de cólon, na família de câncer, né? E a gente vivendo, né, com essa quantidade cada vez maior de diagnóstico e tendo uma referência, né, muito comum de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, a gente precisa trabalhar cada vez mais, principalmente a gente como profissional, na desmistificação do que é o câncer, né? Nos últimos anos a gente teve é uma doença que está se tornando cada vez mais frequente, mas a gente precisa ressaltar os grandes avanços que nós tivemos, uma mudança de realidade completa no tratamento, né? E nesse aspecto, acho que é importante a gente trabalhar no paciente, no nosso paciente que chega com um diagnóstico, que vem todo aquele desespero em relação ao câncer, que a gente tem recursos atualmente muito maiores do que no passado. E a gente sabe, né, Lica, que a Rede Dó é a empresa privada na América Latina com maior investimento em radioterapia. Eu queria que você citasse para a gente, que você falasse para a gente o que é radioterapia, quais foram os principais avanços da radioterapia e como isso trouxe benefício para o nosso paciente no dia a dia. Eu queria que você explanasse um pouquinho a respeito disso. Boa noite, gente. Uma resposta, acho que vai ser um pouquinho longa para uma pergunta tão ampla, né? Mas a gente vai tentar dar uma resumida. Bem, a radioterapia ela é um tratamento que é de posicionamento localizado, né? Então, ela sempre tem como referência algum local onde a gente vai tratar, e a gente usa radiação ionizante. A grande maioria das vezes a gente usa raio-x, mesmo em uma intensidade um pouco maior do que o que a gente usa para o diagnóstico. Falando dos avanços da radioterapia, eu acho que o que a gente tem de melhor na rádio, a gente tem
vislumbrado um avanço cada vez mais evidente em radioterapia, que foi iniciado há mais ou menos uns 20, 25 anos, onde a gente começou a individualizar melhor os tratamentos da radioterapia, fazendo um estudo daquele paciente que a gente está tentando tratar, para localizar onde que a gente precisa fazer esse tratamento, onde a gente precisa verdadeiramente irradiar. Essa individualização é o que trouxe uma maior eficácia da radioterapia e uma maior preocupação quanto à segurança desse tratamento, uma minimização dos efeitos colaterais dele, que é outro grande avanço da radioterapia, onde a gente localizando melhor e incidindo de uma forma mais segura, de uma forma mais efetiva, somente naquele local e protegendo tudo que está no entorno do paciente, a gente torna, em torno do local onde a gente está querendo tratar, a gente torna esse tratamento mais eficaz e mais seguro. Para que esse tratamento seja tão localizado, seja o mais seguro possível, é importante essa questão que vocês já tocaram no assunto de prevenção, especialmente secundária, né? De a gente verdadeiramente diagnosticar esses tumores da forma mais precoce possível, para que todos os tratamentos que a gente possa fazer sejam tratamentos mais eficazes e menos tóxicos. O avanço da radioterapia, ele também passa, na minha visão, por uma questão de multidisciplinaridade, né? É muito importante que a gente esteja cercado por todos os especialistas de referência para aquela situação, onde a gente pode discutir os casos, demandar o melhor tratamento, avaliar qual seria a melhor sequência de tratamento, e isso pode, na verdade, impactar de uma forma bem importante, tanto na eficácia do tratamento oncológico por si, quanto na segurança desse tratamento e também quanto à minimização de efeitos colaterais. A radioterapia, hoje em dia, ela é feita, como eu disse, de uma forma extremamente individualizada. A gente estuda aquele paciente, aquela área onde a gente vai fazer o tratamento e torna esse tratamento o mais direcionado possível, protegendo tudo que a gente precisa proteger, tornando ele verdadeiramente eficaz. Muito bom, então. Eu acho que a gente precisa entender esses avanços, né, que aconteceram ao longo do tempo e esquecer um pouquinho aquela ideia que a gente tinha de um paciente com câncer que não tinha qualidade de vida. E aí, nesse sentido, eu queria que o Dr. Paulo, com sua vasta experiência, comentasse para a gente um pouco dos principais avanços que a gente teve na oncologia, né, até chegar aqui, o que foi que a gente já construiu e o que é que a gente pode esperar, né, de tantas coisas boas. Então, eu acho que já comecei mencionando que quando nós olhamos os Estados Unidos e o que antigamente a gente chamava de Europa Ocidental, que são os países mais avançados, eles têm já, né, testemunhado uma queda na mortalidade. Então, embora a incidência continue alta, a cura vem aumentando. Se fala nos Estados Unidos, sabe, Samira, de potencial de cura de quase 70% dos pacientes. Eu acho que quando você tem sistemas como o da Rede D'Or, por exemplo, o paciente tem acesso a essas tecnologias. E a gente tem que, naturalmente, fazer um esforço para que mesmo os pacientes do SUS possam ter acesso a essas tecnologias eventualmente. E quais seriam essas tecnologias? Eu acho que a gente poderia dividir, a grosso modo, nos avanços em relação ao diagnóstico e a caracterização do tumor, já vou explicar isso um pouquinho, e também no tratamento. Então, no diagnóstico, nós tivemos o surgimento de ferramentas importantíssimas como a ressonância, que já não é nenhuma novidade, mas em tomografia, e o PET-CT. Então, na parte de diagnóstico, você tem os ultrassons do PET-CT, que ajuda bastante na identificação do estadiamento dos pacientes, ajuda no planejamento do tratamento. E agora nós temos a parte da molecular. Nós temos o advento das biópsias líquidas, que estão se tornando uma realidade, e certamente, num período muito curto de tempo, estaremos trabalhando com resquício de DNA tumoral circulante, identificação de células tumorais que não são visíveis de outra maneira, e tudo isso vai revolucionar as decisões terapêuticas dos nossos pacientes.
Em relação ao tratamento, nós temos algo que já foi apresentado pela Elisângela, você tem a radioterapia agora de alta performance, né? A gente chama de radiocirurgia, muitas vezes, permitindo você fazer tratamentos extremamente eficientes, com menos toxicidade, com altas taxas de cura em doenças selecionadas. Da mesma maneira, você tem a cirurgia robótica, que está tendo o mesmo impacto na cirurgia, reduzindo, então, os efeitos colaterais do tratamento. Você tem a cirurgia minimamente invasiva. Falamos da cirurgia robótica, mas tem a laparoscópica também, que é um pouco mais antiga e vem melhorando. E na nossa área, nessa mira da oncologia clínica, é uma revolução. Você tem a terapia alvo-molecular e você tem a imunoterapia, muito baseado nessa questão da análise do sangue e dos tumores dos pacientes, não só a biópsia líquida, mas a biópsia tumoral, olhando a característica molecular do tumor e permitindo o que a gente chama de personalização da terapia. Então, claro que tudo isso ainda é um campo em evolução. Nós ainda vamos testemunhar avanços maiores, mas eu acho que hoje nós já temos ferramentas importantíssimas que permitem melhorar a probabilidade de cura e, quando isso não for possível... Oi. Falhou para mim aqui no final, desculpa. Doutor Paulo, acabou? Perdão, eu só coloquei que melhorou. Eu acho que a gente pode seguir com a discussão, mas Pronto. Eu acho que pode ficar para os nossos ouvintes a ideia de que os tratamentos estão muito melhores agora e ficarão melhores ainda. E aí eu ressaltaria, dentro da nossa realidade, né, na Redditor, a função e o papel do IDOR, que nos ajuda realmente a participar desse desenvolvimento de novos tratamentos e novas ferramentas da avaliação e tratamento dos pacientes. Surgiu uma pergunta aqui que eu acho que cai bem nesse aspecto que você está falando agora, doutor Paulo, que é em relação... Eu acho que isso é uma dúvida corriqueira dos pacientes na consulta, que eles chegam no consultório e falam, mas, Samira, né, o que eu faço aqui no Brasil é o mesmo que eu poderia fazer fora do Brasil? E a pergunta é, como você posiciona o Brasil em relação às estratégias de tratamento e medicamentos a nível mundial? É uma pergunta do Eduardo Fontoura. Eu acho que nós temos que dividir aí, Eduardo. Quando você olha a medicina da saúde suplementar brasileira, a nossa disponibilidade de medicamentos é muito próxima ao que você tem fora do Brasil. Houve uma melhoria nos tempos de aprovação das medicações e nós ainda temos uma discussão com a questão da Agência Nacional de Saúde Suplementar quando a inclusão de tratamentos no rol de medicações, mas a disponibilidade das medicações aprovadas pela Anvisa tem sido mais célere. Então, eu diria que o paciente privado hoje no Brasil que dispõe de saúde suplementar tem uma possibilidade de receber um tratamento, se não idêntico, muito parecido com o que receberia nos Estados Unidos e na Europa. Agora, no SUS, nós temos visto realmente ainda uma demora maior na incorporação desses novos tratamentos, e aí a distância é um pouco maior no que estaria disponível ou não. Lembrando que este não é um problema só do Brasil, outros países que têm sistema universal de saúde, como o Reino Unido, por exemplo, enfrentam esses dilemas similares, porque essas novas tecnologias de tratamento trazem consigo um custo bastante elevado. Então, a discussão de custo-efetividade, de custo-benefício, está acontecendo no mundo inteiro. Mas, de modo geral, os pacientes da saúde suplementar brasileira têm, pelo menos, a possibilidade de receber um tratamento igual, de maneira geral, que é feito lá fora. No SUS ainda temos um caminho a percorrer para que isso se torne uma realidade. Esse ponto ele é muito importante da gente tratar, né? Principalmente porque, para dar esse conforto para o paciente de que a gente trabalha com os protocolos que são internacionais, né? Então, eles são globalizados, a gente consegue, em oncologia, a gente consegue fazer isso de uma forma muito prática. E uma coisa muito importante que a gente precisa falar e que eu acho que a gente consegue deixar muito registrado dentro da Oncologia DO é o fato da gente trabalhar dentro de uma linha de cuidado. Então, o paciente ele tem assistência do diagnóstico
ele consegue fazer tudo dentro da rede, e a gente tem a possibilidade de discutir diariamente, né? Todos os dias os profissionais se reúnem na hora do almoço para falar de casos mais complexos, para discutir condutas. Esse, com certeza, é um ganho muito grande, é um ganho que a gente, dentro de um grupo como esse, fortalece demais as nossas decisões. Hoje, da maneira como a gente está evoluindo a oncologia e com a quantidade de tratamento disponíveis, ter a possibilidade de discutir de forma multidisciplinar com pessoas especialistas de vários locais do Brasil, é, sem sombra de dúvida, um recurso que a gente utiliza e que, com certeza, traz um impacto para o nosso paciente. Nesse aspecto, eu queria, Lígia, que você comentasse um pouco da importância dessa integração da linha do cuidado, né? A gente brinca, tem dias que a gente atende uma do lado da outra, mas antigamente eu não tinha noção de como funcionava, né, exatamente a programação da radioterapia. Hoje eu entro na sala da física, eu converso com você, eu converso com a física, a gente planeja o tratamento junto, a gente vai no PET, olha. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa importância e de como isso deixa a gente confortável em relação à tomada de decisão também. Essas reuniões, na verdade, elas acabam dando maior baliza e maior segurança para a gente quando a gente indica o nosso tratamento. Isso porque a gente está diante de vários especialistas com visões, às vezes, que são um pouquinho diferentes para cada um, né? O cirurgião visualiza algum ponto que é importante que o oncologista clínico saiba, que o radio-oncologista saiba, que o patologista tenha uma interferência importante, que o médico nuclear, o radiologista, ajude a gente a verdadeiramente estadiar aquele paciente, a mensurar o volume de doença que a gente precise tratar, e pensar com várias cabeças acaba tornando a decisão mais assertiva, né? A quantidade de tecnologia abarcada hoje em oncologia, em todo o seu tripé, né? Tanto na radio-oncologia, quanto na oncologia clínica, quanto na cirurgia oncológica, é muito grande. Então, o nosso papel e o nosso alcance de procedimentos é muito grande. Então, muitas vezes, a gente pensar entre vários especialistas, a gente acaba conseguindo enxergar caminhos que são mais precisos, caminhos que são mais seguros, caminhos que são menos tóxicos, caminhos que são mais eficientes. Então, é como eu falei inicialmente, eu acho que um grande avanço em oncologia é a multidisciplinaridade, o fato de você estar sempre em contato com vários especialistas que te façam pensar, que te façam, às vezes, enxergar alguma coisa que passou desapercebida, né, e que vai te ajudar nas suas decisões terapêuticas, é de fundamental importância. E o grande alvo, na verdade, de benefício, de melhoria para isso, sempre é o paciente. Então, a partir do momento que um paciente ele está cercado desses especialistas que estão imbuídos verdadeiramente em resolver aquilo que a gente se propõe a resolver, o grande beneficiado é o paciente, sim. E eu acho que até os caminhos são trilhados de uma forma mais rápida. Você quer comentar alguma coisa, doutor Paulo, nesse sentido? Eu acho que sua experiência é muito larga, você ficou nos Estados Unidos, que tem esse modelo também de discussão, não sei se você queria acrescentar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim, esse modelo é um modelo interessante, porque ele começou a surgir nos anos 90, ele não era tão comum. Você tinha a atividade isolada do cirurgião, do radioterapeuta e do oncologista, muitas vezes até indivíduos de instituições diferentes fazendo o tratamento do mesmo paciente. E houve, naturalmente, uma evolução com uma necessidade de maior interação e de discussão de todos os participantes, porque nós, individualmente, não damos todo o que é necessário para o melhor desfecho do paciente. E essa ideia dos tumor boards começou a surgir, ganhar força, e eu acho que hoje qualquer caso mais complexo realmente se beneficia muito da possibilidade de uma discussão. E não só entre as diversas especialidades, mas mesmo entre colegas da especialidade, porque, e esse é um fator importante de nós lembrarmos, né? O conhecimento médico hoje dobra em menos de 6 meses. É impressionante, e talvez para as pessoas que não estão na área médica, haja até uma dificuldade de entender o quão rápido
o conhecimento médico está mudando. E quando você tem vários especialistas participando da discussão, sempre há a possibilidade que alguém tenha alguma informação nova relevante. Então, eu participo desses nossos tumor boards com muita alegria e com muito entusiasmo, porque eu sempre aprendo e acho que os colegas têm essa mesma impressão e, no final, o paciente tem um atendimento melhor porque isso está disponível para aqueles casos mais complexos. Então, eu concordo plenamente com a Elisângela e acho que hoje é parte da boa prática médica você ter à sua disposição um tumor board. Nunca foi tão correto falar, né, que a gente sozinho não consegue o benefício do que a gente consegue quando está em grupo, né? Eu concordo absolutamente com vocês, eu acho que ter a possibilidade de discutir os nossos casos e, por exemplo, legitimar com pessoas que têm uma experiência maior e que, Samira, eu já tive um caso parecido, né? Pode seguir assim, isso dá para a gente muita tranquilidade, sem contar que eu acho que outra coisa também, a gente acaba ganhando uma experiência muito grande, como o doutor Paulo falou, a gente aprende muito, né, com as discussões, isso é muito importante. Tem uma pergunta bem polêmica aqui de um usuário que não está identificado, que é: o Brasil, com suas discrepâncias socioeconômicas, tem um grande desafio de universalizar o acesso dessa população do SUS a exames básicos e que ajudaria imensamente no diagnóstico precoce. Como superar esse desafio? Acho que Dr. Paulo tem uma experiência muito grande em política de saúde e talvez possa falar um pouco para a gente disso, mas essa é uma pergunta muito complexa, né? É complexa e a solução não é fácil. E, como eu mencionei anteriormente, né, nós temos a mesma discussão acontecendo no mundo inteiro, em países ricos, como Reino Unido, como França, Alemanha, porque a disponibilidade dos recursos ela é importante, mas nós temos que pensar também em racionalização, porque os custos ficaram extremamente elevados. Na nossa realidade, infelizmente, há uma diferença hoje no que está disponibilizado na saúde suplementar e no que está disponível no SUS. Há uma série de medidas que podem ser tomadas. Então, racionalização dos tratamentos, desenvolvimento de protocolos, mas eu acho que, no final, nós vamos ter que lembrar que a saúde pública no Brasil, que já é subfinanciada, vai enfrentar um estresse maior ainda daqui para frente. A sociedade vai ter que decidir se quer ou não quer aumentar o aporte de recursos para a saúde. Especialmente na área da oncologia, vai ser importante que seja possível você fazer incorporação destas novas tecnologias que são importantes. Mas eu colocaria, e aí, Samir, eu acho que você tem uma experiência enorme, porque justamente muito na sua área isso já está acontecendo, nós temos que entender que não é tudo para todo mundo, não é eficiente, não é nem bom para os pacientes, tudo para todo mundo. E a imprensa, às vezes, gera essa expectativa nos pacientes que haverá um tratamento que vai ser bom para todo mundo. E não é assim. Eu costumo dizer, nós temos que dar a quem precisa o que funciona. Então, a identificação das causas moleculares de um tumor de um paciente é um passo fundamental para que você possa disponibilizar o tratamento adequado. Então, vejamos hoje no SUS. Você tem dificuldade de fazer testes moleculares hoje no SUS. Não está disponibilizado de maneira geral o acesso a essa ferramenta que eu considero fundamental no futuro. Então, vamos ter que discutir com o Ministério de acharmos uma maneira de disponibilizar aos pacientes uma ferramenta que nos ajudará até a poupar lá na frente, porque aí você só vai usar o tratamento caro naqueles pacientes em que isso é possível. E aí, e desculpa se eu estou me estendendo um pouco, mas não tem como nós não usarmos o tamanho do SUS a favor dos pacientes. Então, nós temos que começar a pensar também em negociações centralizadas para que o SUS, com seu porte, possa conseguir descontos, redução do custo também. Afinal de contas, as indústrias que produzem medicação têm todo o direito de buscar o seu lucro e a recuperação do que foi investido na pesquisa, mas elas têm um papel social também e têm que ajudar um país como o nosso a disponibilizar tratamentos para aqueles pacientes que são menos favorecidos, né? Porque, como você disse, hoje um paciente que chega e numa das nossas unidades da Rede D'Or vai ter o mesmo tratamento que ele teria nos Estados Unidos, com tudo disponível.
é mais do que justo que nós busquemos algo similar para os pacientes que procuram SUS também, né? Ampliar acesso é um debate muito complexo no mundo todo, né? E o Brasil não está diferente disso. Acho que a gente precisa tentar unir estratégias, como você falou, em relação ao envolvimento da sociedade para que a gente possa reconhecer os nossos problemas e que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva. Acho que ao longo do tempo, as sociedades médicas vêm se envolvendo muito nesse processo, e é muito importante que a gente tenha essa consciência. A gente sempre se preocupa, porque quando sai uma notícia, né, na televisão, como você falou, no jornal, vai ter a cura do câncer está descoberta, e o nosso WhatsApp começa a gente não trabalha nesse dia, porque é só responder no WhatsApp. O câncer é uma doença muito complexa. A gente viu aqui nessa conversa que a gente leva casos para discussão que são mais complexos, que têm evoluções que a gente não costuma ver, justamente para discutir alternativas. Não vai existir um medicamento que trate todas as doenças de uma forma efetiva e sem efeitos colaterais. A gente precisa conhecer o que existe atrás dessas notícias e o que existe, na verdade, atrás dessas promessas. Então, dificilmente um médico que está envolvido dentro de um processo sério, dentro de uma linha de cuidado, ele vai oferecer para o paciente uma alternativa com 100% de cura, né? Então, assim, com 100% de chance de não ter toxicidade. A gente tem que, talvez, um exercício que o paciente tenha que fazer, como fugir dessas histórias, porque realmente geram um impacto muito grande para o paciente, e isso, como o câncer ainda é uma doença que causa muito estigma e muito medo, os pacientes e os familiares vão atrás dessas soluções mágicas e que, na verdade, a gente não tem. Então, isso é muito importante, trabalhar na personalização do tratamento. Nos próximos anos, a gente vivenciou aí, talvez nos últimos 10 anos, uma grande revolução na oncologia torácica, principalmente quando a gente olha a redução de mortalidade por câncer, ela está sendo lá puxada pela oncologia torácica justamente por conta dessas descobertas moleculares. A gente espera isso também em relação aos outros tumores. Então, a gente tem uma expectativa muito grande aí para os próximos anos. Lica, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente previne os efeitos colaterais. Aliás, no passado, outro dia eu atendi uma paciente que ela já tinha tido há 30 anos um câncer que tinha tratado com radioterapia, e eu indiquei ela para fazer SBRT. Ela fez: doutora, radioterapia não, porque sofri muito. Então, assim, me fala o que é que tinha no passado, o que é que a gente tem hoje, e o que é que a gente pode fazer para reduzir efeito colateral também, se existe algo que você possa sugerir. A alta tecnologia hoje em radioterapia acabou tornando esses tratamentos, como eu disse anteriormente, mais seguros. A indicação de tratamento ela é maior hoje, né? Existiam áreas onde a gente na verdade, não tinha acesso a fazer radioterapia. Hoje a gente tem, por causa da alta tecnologia. E essa alta tecnologia permite que a gente faça a proteção de áreas que não precisam ser tratadas e que geralmente são as áreas que estão associadas aos efeitos colaterais do tratamento. Coisas que são importantes para minimizar esses efeitos colaterais: a individualização, e aí vocês já falaram muito sobre diagnóstico, volume de doença, de instituir o tratamento que é verdadeiramente importante para esses pacientes. Então, a gente precisa estudar bem sequência de tratamento, associação de tratamento. Muitas vezes a gente faz associação de tratamentos sistêmicos com quimioterapia, com outras medicações, com a radioterapia. Isso precisa ser bem avaliado. Dose que a gente faz por dia. A alta tecnologia permitiu que a gente tornasse esses tratamentos não só mais seguros, mas muitos deles mais enxutos, mais curtos, né? E isso também ele pode, na verdade, estar associado à qualidade de vida desses pacientes. E sempre fazer um estudo muito preciso do que é que precisa ser realizado.
né? Eu acho que efeito colateral e qualidade de vida são duas coisas que estão muito imbricadas. Então, quando você seleciona de uma forma mais adequada o paciente, faz todos esses estudos, quando a gente tem acesso a todos esses estudos, tanto os moleculares quanto os estudos de diagnóstico, faz com que a gente faça um tratamento que é mais efetivo, e isso lá na frente vai refletir em efeitos colaterais e em qualidade de vida desses pacientes. Toda a alta tecnologia, tanto na radioterapia, quanto no outro tratamento local, que é a cirurgia, eles estão muito associados a essa minimização de efeitos colaterais, né? E isso é importante porque, como o Paulo já frisou, quando você tem acesso a um tratamento mais preciso, você acaba aumentando a taxa de cura e a qualidade de vida que esses sobreviventes desses tumores que foram tratados agora, ele se torna algo que é muito premente. Então, lidar com toxicidade, tanto aguda quanto tardia, é de fundamental importância. E hoje a alta tecnologia abarcada tanto nos tratamentos sistêmicos quanto nos tratamentos locais faz com que a gente alcance isso de uma forma mais efetiva. Muito legal. A gente vê essa evolução, inclusive, para os pacientes, e oferecer cada vez mais os tratamentos. E uma pergunta aqui, que é o seguinte: li uma matéria no jornal o Globo, onde diz que as mortes entre brasileiros a partir dos 30 anos devem crescer 10% até 2030. Se eu não tenho histórico na família, que tipo de exame eu devo fazer para investigar? Imagino que ele está falando justamente morte por câncer, né? Esse número, é claro que ele é uma estimativa, né, baseado no que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e no pico de incidência que nós vimos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma população de 300 milhões de habitantes, 1,5 milhão de casos de câncer novos por ano. Então, se estima que no Brasil, se nós seguirmos a mesma tendência e continuar com esse aumento, eventualmente podemos chegar a ter próximo de 1 milhão de casos novos de câncer por ano. Não estamos longe, né? Com 700 mil casos já. Então, tem se confirmado. O que nós podemos fazer? Né? Primeiro, tudo aquilo que a gente mencionou para reduzir o risco. Dieta saudável, atividade física, as vacinas, não fumar e assim por diante. Não vou repetir tudo que a gente falou. Esqueci, né, Samir, e conversando com o pessoal da Bahia, importante, proteção contra excesso de exposição solar é importante. O câncer de pele é o câncer mais comum, né? Então, o uso de protetor solar, evitar aquelas queimadas de ficar vermelho, tudo isso é importante. Mas a pergunta é: que exames você deve fazer? Bom, se você for mulher, o que está estabelecido que realmente influencia é o Papa Nicolau, depois que você se torna sexualmente ativa. A mamografia, depois dos 40 ou 50 anos, tem uma certa discussão aqui, e eu acho que seria importante nós incorporarmos também, como recomendação, a avaliação da pele, depois dos 40, 50 anos, e o início, aos 45, de ou teste de sangue oculto nas fezes anual, ou então a colonoscopia em intervalos de 5 a 10 anos. Note que isso é a recomendação para mulheres que não têm histórico familiar. Se houver histórico familiar de câncer de ovário, de câncer de mama, etc., talvez seja necessária uma modificação, e aí cada um deve discutir com o seu médico. Para os homens, é natural que você não vai fazer Papa Nicolau não anos. O toque para fazer a avaliação da sua próstata, aos 45, o teste de sangue oculto nas fezes, ou então fazer a colonoscopia com intervalos regulares. E, novamente, se houver incidência de outros tipos de câncer, discutir com o médico. E para homens e mulheres também, naturalmente, essa questão de fazer a avaliação da pele, especialmente indivíduos que tenham a pele muito clara. Mas lembrando, né, que mesmo indivíduos que têm a pele um pouco mais morena precisam ficar preocupados com o sol também. Melanoma também afeta pessoas de origem afrodescendentes também, menos, mas também pode ser, tem que se cuidar disso. Tem outra pergunta aqui interessante nesse sentido, é que, falando muito de alimentação, né, quais são os alimentos considerados vilões para o câncer? Olha, eu costumo dizer que o grande problema são os exageros, que se você comer um desses alimentos de vez em quando não é um grande problema, mas
os alimentos ultraprocessados são geralmente associados com o aumento do risco de câncer, especialmente, por exemplo, os embutidos. Então, carnes salgadas, embutidos, excesso de carne vermelha, né? A recomendação atual é que você tente limitar 2 vezes por semana a carne vermelha. E eu focaria mais nos alimentos que são protetores, né? Então, frutas, verduras, naturalmente com cuidado da sua origem, bem lavadas, etc. Mas parece que 5 porções de frutas ou verduras por dia tem um efeito protetor. Então, existe o outro lado também. Certo? São fatores importantes a serem considerados. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, e eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque ela fala que o preconceito masculino, apesar dos avanços, ainda é um grande inimigo para a detecção precoce do câncer. E a gente tem observado campanhas mais intensas, e é muito positivo. Como avançar? Essa é uma pergunta enviada pelo Eduardo. Como avançar nesse sentido? Acho que informação, veja, né? As mulheres... desculpa, pode falar, Elisângela, porque até você trata mais esses tumores do que a gente, né, na verdade. radioterapia. Eu acho que informação é importante, né? Quando a gente fala também dessas campanhas que são muito realmente relevantes, eu acho que passa por isso pela informação, né? O que vocês já falaram sobre tratamento, sobre não dizer sobre a possibilidade de milagres, isso também é uma coisa importante quando a gente fala de informação sobre prevenções, exames que a gente precisa fazer, sobre o que é ou não doloroso ou uma intervenção desnecessária. Então, acho que a partir do momento que você verdadeiramente informa a população como que isso tudo é realizado, qual a importância da detecção precoce, o que é que a gente tem à mão para fazer essas detecções, o que a gente tem de tratamento, acaba tornando essa resistência, que muitas vezes, sim, são resistências mais do lado masculino do que das mulheres, né? As mulheres tendem a se olharem, a se tratarem, a fazer exames de uma forma mais regular. Isso torna essa resistência um pouco menor. Então, acho que passa muito pela questão da informação. E os companheiros, as companheiras precisam ser verdadeiramente companheiros e companheiras também nessa hora, né? Insistir um pouquinho, levar e convencer as pessoas a que esses exames são de fundamental importância. Com certeza. Acho que a Elisângela tem... Não, eu ia só ressaltar que existe um trabalho mostrando que realmente quando a mulher estimula o marido ou o companheiro, ele vence um pouquinho mais fácil esse medo que ele tem, especialmente do toque, né? O homem morre de medo do toque por uma questão até de tabu, de educação, cultural, e a gente tem que tentar enfrentar isso. Agora, eu ressaltaria, e isso está restrito a algumas regiões do Brasil, mas ainda existem mulheres que sofrem do mesmo tabu, que às vezes até o próprio marido não quer que ela vá ao ginecologista fazer o Papa Nicolau, interpreta isso como sendo algo negativo, e existe toda uma questão em algumas regiões do Brasil onde nós estamos tendo dificuldade de reduzir a incidência do câncer de colo uterino, especialmente na região norte, né? Nós ainda temos esse problema que é grave e precisa ser enfrentado com educação, e os maridos precisam entender que será bom para eles, para suas esposas, para a família, se a prevenção for feita de maneira adequada. E nesse sentido, a gente ressalta, né, a vacinação do HPV também das crianças quando chega na faixa etária. O Nordeste também está com uma sinalização ainda em relação a câncer de colo de útero, junto com a região Norte, um pouco menos, mas também isso é importante que a gente chame a atenção de fazer a prevenção, né? E isso com certeza. A gente teve uma experiência agora, de certa forma, a pesquisa clínica entrou na vida do brasileiro depois da pandemia de uma forma mais ampla. As pessoas começaram a falar um pouco mais de pesquisa clínica. Na oncologia, essa já era uma realidade muito forte para a gente, porque diante do crescimento, a pesquisa clínica faz parte do nosso dia. E eu queria, na verdade, doutor Paulo, que você comentasse um pouco com você é um pesquisador muito renomado mundialmente,
a importância da pesquisa clínica, você falou um pouquinho que a gente tem o IDO no início, na incorporação desses tratamentos e nas possibilidades que a gente pode ampliar, né, dentro da nossa linha do cuidado. Eu acho que isso é importante. Quando eu fui convidado para vir para a Oncologia DOR, uma das primeiras perguntas que eu fiz é se nós teríamos a possibilidade de seguirmos com pesquisa clínica, porque eu acho que a pesquisa clínica ela é importante em vários níveis, né? O mais óbvio é que você traz uma nova medicação, novos procedimentos e permite um acesso precoce dos nossos pacientes a esse tipo de novas terapias ou novos tratamentos que ainda se tornarão padrão lá no futuro. Mas transcende só essa disponibilidade. Você tem a questão da melhoria do treinamento da enfermagem, melhoria do treinamento dos farmacêuticos. Os médicos ficam atentos a maiores detalhes. Então, a pesquisa clínica ela melhora sistemas como o nosso, né? E o IDOR é importantíssimo para isso, mas vários sistemas públicos. Você tem disponibilidade deve ressaltar, é que o Brasil, nós temos médicos que são extremamente capazes, temos hospitais da Rede Nord, aí em Salvador, onde vocês atuam, tem tudo para fazer excelente pesquisa a nível mundial. Acho que nós temos até uma responsabilidade junto à própria humanidade de participarmos desse grande esforço coletivo a nível mundial de uma doença importante. Nós já jogamos vários números nessa mira, vamos jogar mais um. Até 2030, não está longe, estamos em 2023, até 2030, várias regiões do Brasil terão o câncer como principal causa de morte, superando o infarto, as doenças do coração, que hoje são a principal causa de morte. Então, é importante que nós lembremos que só através da pesquisa nós vamos mudar essa realidade. Porque mesmo com toda a prevenção, haverá casos em que o câncer vai surgir, vamos precisar tratar. E a pesquisa que vai nos ajudar a encontrar os melhores tratamentos. Sem sombra de dúvidas, acho que você traduziu muito bem o que a pesquisa clínica significa. Eu, quando vim para a rede também, era uma das coisas que fortaleceu essa vinda, é justamente a gente seguir com pesquisa clínica e trazer essa amplitude aí de uma forma tão importante. Acho que foi muito legal conversar com vocês, acho que a gente está terminando o tempo e a gente conclui, na verdade, trazendo o paciente como centro de tudo, né? Acho que conhecer a doença, é um direito do paciente conhecer a doença, buscar o apoio de familiares, acho que é muito importante a gente ter a equipe de saúde que apoia o paciente de todos os cenários, e eu queria, na verdade, passar nesses últimos minutos finais para que vocês passem uma mensagem final de cada um para os pacientes que estão com diagnósticos e que estão buscando tratamento. Então, assim, queria que vocês passassem uma mensagem final, começando por você, Lica. Bem, a minha mensagem, na verdade, Samira, é assim, que esses pacientes tenham esperança, né? Eu acho que a gente está em um momento em oncologia onde o nosso arsenal terapêutico é muito amplo. A gente tem várias possibilidades, não só de curar alguns desses pacientes, muitos deles, mas de tratá-los de uma forma humana, de uma forma adequada, de tornar a qualidade de vida desses pacientes também melhor. Eu acho que a grande mensagem em oncologia para os pacientes é se cercar de pessoas a quem eles confiem, né? Eu acho que confiança numa relação médico-paciente, na relação do paciente com a equipe que o assiste, é de fundamental importância. É um alicerce, na verdade, no tratamento, no andamento desse paciente, no caminho que a gente tem que trilhar juntos. Então, a minha mensagem é sempre que a gente verdadeiramente olhe no olho do nosso médico ou dos nossos médicos, tirem todas as dúvidas, questionem sim,
minha avó me ensinou que uma criança sem pergunta vira um adulto sem resposta, e isso é importante. Mais uma vez, esclarecimentos, informações, e bato na tecla de confiança. Eu acho que faz com que tudo se torne muito mais fácil em trilhar um caminho que muitas vezes é muito sombrio, sim, é muito amedrontador, mas que pode ser trilhado de uma forma mais suave quando você está com as pessoas certas. Doutor Paulo? Olha, é difícil a gente adicionar alguma coisa, a Elisângela já sumarizou tão bem, né? Mas eu diria o seguinte, para quem tem o câncer, um familiar com câncer, é dizer que você não está sozinho ou sozinha. Hoje existe um esforço muito grande para que isso seja um esforço de equipe para enfrentar a doença. E acho que também temos que lembrar de todos os avanços que aconteceram nos últimos 20, muito diferente do que era 20, com uma expectativa cada vez maior de que esse sucesso vai continuar, ou seja, que nosso tratamento vai continuar melhorando. Então, há um esforço mundial de grande monta para ajudá-los, para identificar novas formas de melhorar esse tratamento. E o que eu posso dizer por nós, né, Samir e Elisângela, que dentro da Rede D'Or a gente vai sempre fazer o maior esforço para fazer com que esses tratamentos, as novidades, cheguem o mais rápido possível aos nossos pacientes. Sem sombra de dúvidas, a gente vê e agradece o seu esforço, que você trabalha aí e doa seu tempo para isso, né, nessa função. A gente vê o esforço, tanto é que você está aqui. Eu sei quanto difícil tirar uma horinha sua na sua agenda para poder estar aqui com a gente. Eu queria muito agradecer a vocês dois. A gente continuaria, tem perguntas, mas a gente tem um tempo para poder finalizar. Queria convidar a todos, esse é o primeiro encontro Oncologia D'Or Regional Bahia, a gente vai ter um outro dia 1º de março, que vai ter a participação do Dr. Raimundo Paraná, que é hepatologista do Hospital Aliança, e da doutora Renata Canguçu, que é oncologista que trabalha conosco aqui na Rede D'Or Bahia, que a gente vai falar um pouquinho de terapias alternativas para o câncer, que é outra coisa que traz uma grande discussão e traz muitas informações para os pacientes. Então, a gente vai falar um pouquinho dos riscos e de como é que a gente deve conduzir diante de uma oferta de tratamentos alternativos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.